Existem carros que você se lembra porque eram espetaculares, e existem carros que você se lembra porque estavam por toda parte. O segundo tipo é muito mais difícil de alcançar. Para um carro ser onipresente, ele precisa ser adequado para todos. Para o médico e o encanador, para a família de 5 pessoas e o vendedor que dirige 200 km por dia. Mas existem muito poucos carros na história que conseguiram isso. O Renault 12 foi um deles. Foi fabricado em mais de 15 países, em 4 continentes, durante quase 4 décadas. Mais de 2,5 milhões de unidades em todo o mundo, sem contar aquelas que vieram de fábricas com um nome diferente, mas com o mesmo design por baixo. E o mais estranho é que a Renault vinha se preparando para substituí-lo há anos. Desapareceu da mesma forma que viveu, sem chamar a atenção. Mercado após mercado, ano após ano, até que um dia deixou de ser fabricado e a linha de montagem seguiu em frente para fazer outra coisa. A questão não é por que ele desapareceu. A questão é por que a Renault decidiu deixar morrer um carro que ainda funcionava. Bem-vindo ao Auto Ledger. Nos próximos minutos, você descobrirá como um projeto concebido para ser verdadeiramente simples se tornou um dos carros mais vendidos da Renault em todos os tempos. Você entenderá por que um modelo fabricado em mais de 15 países, em 4 continentes e por quase 4 décadas, desapareceu sem que quase ninguém desse explicações. E descobrirá que a razão oficial dada para sua descontinuação ocultava uma decisão estratégica que a Renault havia tomado muito antes de ser anunciada publicamente. Como quase sempre acontece na indústria automotiva, o substituto chegou antes da despedida. Tudo começou em janeiro de 1964, quando o departamento de design da Renault começou a trabalhar no que internamente chamavam de Projeto 117. O projeto era claro e modesto. O novo carro tinha que ser econômico, sem muitos recursos sofisticados, com um interior espaçoso, um porta-malas generoso e um motor pequeno. Tinha que ser fácil de fabricar para poder ser produzido em qualquer lugar do mundo. Tinha que ser confiável para os mercados de exportação e confortável o suficiente para a França. Não era um manifesto de engenharia de ponta, era uma lista de requisitos elaborada para criar um carro que funcionasse em qualquer lugar e que qualquer pessoa pudesse comprar. 5 anos depois, em outubro de 1969, esse projeto chegou ao Salão Automóvel de Paris com um nome muito mais simples: Renault 12. O Renault 12 não era um carro que conquistava à primeira vista. Não tinha o carisma do Citroën DS nem a presença do Peugeot 504. Não era esportivo nem inspirador, mas cumpria exatamente o que prometia e o fazia bem para todos. Foi comprado por famílias que precisavam de um porta-malas grande e 5 lugares confortáveis. Foi comprado por vendedores que dirigiam 200 km por dia e precisavam de um carro confiável. Foi comprado por taxistas que buscavam conforto, suavidade e ausência de problemas. Foi comprado pela classe média que queria um carro decente sem se endividar para o resto da vida. Na Espanha, ele se tornou parte do cotidiano de uma forma que poucos carros conseguem. A Fasa Renault o fabricou em Valladolid a partir de 1970 e por mais de uma década foi um dos carros mais desejados pela classe média espanhola. Não por ser extraordinário, mas por ser exatamente o que as pessoas precisavam: espaçoso, econômico, durável e de fácil manutenção. Na Argentina, a história foi ainda mais longe. Quando chegou em 1971, foi fabricado na fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, e rapidamente se tornou parte do cotidiano do país. Não era um carro dirigido apenas por ricos ou pobres, todos o dirigiam. Isso é algo muito difícil de se alcançar para um carro, e era exatamente isso que o Renault 12 representava. Não era o carro que você queria, era o carro que você precisava, e às vezes isso é muito mais poderoso. No início dos anos 70, o Renault 12 estava por toda parte. Na França, era o carro preferido da família francesa média, competindo com sucesso com o Peugeot 304 e o Citroën G, esse em um segmento extremamente competitivo. A imprensa europeia elogiou seu interior espaçoso, conforto e economia de combustível. A Renault havia acertado em cheio com sua fórmula. Mas o que ninguém esperava era a dimensão que isso atingiria.
O Renault 12 foi fabricado em diferentes épocas em mais de 15 países: França, Espanha, Argentina, Turquia, Romênia, Colômbia, Venezuela, Chile, México, Marrocos, Austrália, Bélgica, Canadá, Portugal e Iugoslávia. Era literalmente um carro global, algo quase sem precedentes para um modelo de gama média naquela época. Em cada mercado encontrou sua versão para a classe média. Na Colômbia, a Sofasa o fabricou a partir de 1973 e ele dominou as vendas contra o Fiat e o Dodge Polara. Na Espanha, a Fasa produziu quase 455 mil unidades ao longo de mais de uma década. Na Argentina, o número ultrapassaria 444 mil unidades antes do encerramento da produção. Em 1976, a Renault apresentou uma gama renovada, novos para-choques, uma nova frente e um painel redesenhado. Era um sinal de confiança. A marca continuava a investir no modelo, continuava a acreditar nele. Também uma versão que quase ninguém se lembra hoje em dia, o Renault 12 Gordini. Com 125 cavalos de potência, ele podia atingir quase 185 km por hora, algo realmente incrível para um carro familiar do início dos anos 70. Isso demonstrou que a plataforma ainda tinha muito potencial. Parecia que o Renault 12 aguentava qualquer coisa, mas havia algo que o próprio Renault sabia desde o início e que ninguém dizia em voz alta. O Projeto 117 nasceu com uma condição incluída no contrato original. O carro tinha que ser fácil de fabricar em qualquer lugar do mundo. Isso significava soluções mecânicas simples, peças de reposição baratas e tecnologia deliberadamente contida. Era uma vantagem para os mercados em desenvolvimento. Era uma desvantagem para o futuro. Gordini foi lançada. Muitos esperavam que a Renault utilizasse o motor leve de alumínio do Renault 16 na versão padrão do 12. Tecnicamente, era simples de fazer. Isso teria dado ao carro uma vantagem real em termos de economia de combustível e desempenho. A Renault decidiu não fazê-lo. O motivo foi o custo. Não foi uma decisão de engenharia, foi uma decisão de negócios. E essa mesma lógica, custo acima da ambição técnica, que definiu o nascimento do Renault 12 em 1964, também definiria seu fim. Só que levaria anos para que isso ficasse totalmente claro. 7. Desenvolvimento e escala. Em 1978, a Renault lançou o 18. Foi o sucessor oficial do 12 na Europa. Mais moderno, melhor equipado e com motores mais potentes. Em França, o 12 saiu de linha em 1980. O mercado europeu tinha falado e a Renault tinha ouvido. Mas é aqui que a história se complica de uma forma que poucos esperavam. Porque o Renault 12 não desapareceu com a chegada do 18. Simplesmente deixou de ser comercializado nos mercados onde já não era competitivo e continuou normalmente nos mercados onde ainda era importado. Em Espanha, permaneceu até 1983, na Argentina até 1994, na Turquia até 2000, na Romênia, sob a marca Dacia, até 2004 como sedã e até 2006 como carrinha. O que foi concebido como um carro projetado para ser fabricado em qualquer lugar do mundo cumpriu essa promessa à risca, só que ninguém previu que isso aconteceria por quase 4 décadas. Mas há algo que não se encaixa nessa história pacífica. Se o Renault 12 era tão bom, tão útil, tão adaptável, se fábricas na Argentina e na Turquia ainda o produziam décadas após sua descontinuação na Europa, por que a Renault nunca o atualizou de verdade? Por que não houve uma segunda geração de fato? A resposta nos leva de volta a 1964, aquela lista de requisitos para o Projeto 117. O Renault 12 não foi projetado para evoluir, ele foi projetado para ser fabricado, e há uma enorme diferença entre os dois. Na Argentina, porém, a Renault adicionou versões ao longo do tempo. Em 1984 surgiu o GTS, a versão topo de linha, com faróis duplos redondos e ar-condicionado. Em 1990 chegou o GTL com para-choques de plástico, câmbio de 5 marchas e um visual mais contemporâneo. Essas foram atualizações estéticas e de equipamentos, não grandes transformações. A essência do carro permaneceu a mesma do modelo de 1969. E, no entanto, foi vendido.
Em 1993, enquanto Michael Jackson escapava de um shopping center em Buenos Aires em um Renault 12 vermelho, o carro já era produzido na Argentina há mais de 20 anos e ainda era uma opção real para milhares de famílias. Isso diz muito sobre o que o carro era, e também diz muito sobre o que estava acontecendo no mercado argentino. Mas o fim se aproximava. E quando chegou, chegou quase silenciosamente, sem grandes anúncios ou despedidas. Em 2 de novembro de 1994, exatamente 23 anos depois que o primeiro saiu da linha de montagem na fábrica de Santa Isabel, o último saiu da linha de montagem. Mesma data, mesmo local, como se alguém tivesse calculado esse detalhe deliberadamente, e com isso o Renault 12 deixou de ser fabricado na América. Existe uma ironia na história do Renault 12 que resume melhor do que qualquer número o que este carro representou para milhões de pessoas. Na Romênia, a versão fabricada sob licença pela Dacia tinha um nome diferente, Dacia 1300. Era, em essência, o mesmo carro. Mas em um país com pouquíssimas opções de mobilidade privada durante décadas, o Dacia 1300 se tornou algo que o Renault 12 nunca foi na França ou na Espanha, o único carro que existiu por toda uma geração. Quando a produção do Dacia 1300 terminou em 2004, ele já estava em fabricação há 35 anos. Mais de 1,9 milhão de unidades. Romenos nascidos na década de 1960, que se casaram na década de 1970, levaram seus filhos à escola na década de 1980 e ensinaram seus netos a dirigir na década de 1990. Todos fizeram isso no mesmo carro. O mesmo design. O mesmo motor básico. O mesmo carro. O que a Renault projetou para ser barato e fácil de fabricar acabou se tornando, sem querer, o vínculo emocional mais profundo que um carro pode ter com toda uma sociedade. Agora chegamos à parte que a Renault nunca explicou completamente em seus comunicados de imprensa. A justificativa oficial para o fim da produção do Renault 12 em cada mercado foi sempre a mesma: a chegada de modelos melhores, mais modernos e mais competitivos. O Renault 18 na Europa, o Renault 9 na Espanha, novos modelos na Argentina, na Turquia, regulamentações de emissões. Na Romênia, a transição para plataformas mais modernas dentro do grupo. Todas essas razões são verdadeiras, mas há uma pergunta que ninguém respondeu claramente. Se o Renault 12 era tão adaptável, se podia ser fabricado em 15 países, se funcionava em climas tropicais, em estradas não pavimentadas, em cidades e no campo, por que a Renault nunca investiu numa verdadeira segunda geração? A resposta está no Projeto 117, naquela lista de requisitos de 1964. O Renault 12 foi projetado para ser barato de produzir, não para ser desenvolvido. A Renault construiu um carro de exportação destinado a mercados que ainda estavam em processo de industrialização, e essa decisão, que foi um enorme sucesso a curto prazo, tornou-se o limite que o modelo jamais conseguiu ultrapassar. Quando os mercados onde o Renault 12 era vendido começaram a amadurecer, exigindo mais tecnologia, mais segurança e mais conforto, a Renault tinha duas opções: investir em uma nova plataforma para um carro que já não era vendido na Europa, ou simplesmente retirá-lo de linha e substituí-lo por modelos mais modernos. A escolha nunca foi difícil. O Renault 12 não tinha lugar na futura linha de modelos porque nunca foi projetado para isso. Ele foi projetado para ser útil agora em muitos lugares a baixo custo, e foi por muito mais tempo do que qualquer um poderia ter calculado em 1964. O que a Renault não levou em consideração foi o vínculo emocional. Os indícios estavam lá desde o início. Os mesmos princípios de design que o tornaram universal, simples, durável e barato de fabricar eram também os princípios que garantiam que nunca haveria dinheiro suficiente para reinventá-lo. O Renault 12 foi vítima do sucesso do seu próprio design original. O fim da linha Renault 12 não teve uma data ou local específico. Foi desaparecendo mercado após mercado, ano após ano, ao longo de mais de 2 décadas. Primeiro a Europa, depois a Espanha, depois a Argentina, depois a Turquia, finalmente a Romênia. Não houve grandes cerimônias em lugar nenhum. Na Argentina, a fábrica de Santa Isabel continuou trabalhando com outros modelos.
Na Turquia, a fábrica de Bursa passou a produzir versões mais modernas. Na Romênia, a Dacia foi gradualmente absorvida pela Renault nos anos que se seguiram à queda do comunismo e se transformou na marca de carros acessíveis que é hoje. O Renault 12 não teve uma última edição de colecionador. Não houve discurso de despedida. Não houve cerimônia de encerramento com os trabalhadores assinando a última unidade. Simplesmente parou de ser fabricado um dia. E a linha de montagem continuou funcionando para fazer outra coisa. De certa forma, isso era coerente com o que sempre fora. Um carro que não buscava atenção, que fazia seu trabalho e ia embora silenciosamente. Em 2004, quando a Dacia cessou a produção do último sedã baseado no Renault 12 na Romênia, o modelo já estava no mercado há 35 anos. A plataforma que a Renault projetou com o objetivo explícito de ser barata, simples e fabricável em qualquer lugar do mundo, cumpriu essa promessa por mais tempo do que qualquer outra na história recente da marca. Exemplares originais bem conservados têm se valorizado constantemente entre colecionadores. As versões Gordini, das quais foram produzidas apenas cerca de 5.188 unidades, são hoje peças de museu. Station wagons e sedãs em bom estado encontram compradores em toda a Europa e América Latina. E tem mais. O legado invisível do Renault 12 continua vivo na Dacia de hoje. Essa marca romena, que durante décadas fabricou carros baseados no design do 12, tornou-se, sob a gestão da Renault, o símbolo do compromisso da marca com carros acessíveis, duráveis e de baixo custo de manutenção. O Dacia Logan, lançado em 2004, mesmo ano em que a produção do 1300 foi encerrada, foi em muitos aspectos o herdeiro dessa mesma filosofia. Um carro despretensioso, projetado para funcionar e acessível a todos. O projeto 117 não terminou em 2006, ele apenas mudou de nome. Há algo nessa história que diz muito sobre a indústria automobilística. A Renault projetou o Renault 12 com uma lista de requisitos que jamais incluiu a palavra legado. Eles queriam um carro econômico e robusto que pudesse ser fabricado em qualquer lugar e fosse fácil de manter. Não queriam um ícone. Não estavam planejando um símbolo geracional. Queriam apenas um carro que vendesse bem em diversos mercados por alguns anos. Isso lhes custou 37 anos. E enquanto isso, aquele mesmo carro comum que ninguém olhava duas vezes, tão discreto que um homem em Buenos Aires o usou para levar Michael Jackson para fora de um estacionamento sem que quase ninguém percebesse, continua a aparecer na memória de milhões de famílias em 4 continentes como o primeiro carro que tiveram, o carro da primeira viagem longa, o carro com o qual aprenderam a dirigir. Isso não estava previsto no projeto 117. Simplesmente aconteceu. Se você achou isso interessante, vou deixar outro vídeo na tela que tenho certeza que vai te surpreender.